Olá pessoal, sejam bem-vindos, tudo bem? Nesse vídeo, pessoal, eu quero falar sobre conceitos também, tá? E eu queria falar um pouquinho, queria que vocês conhecessem um pouquinho sobre os tipos de dados que existem, tá bom? Dentro do MySQL, tá? Então, quando nós estamos trabalhando com banco de dados usando o MySQL, nós temos que definir lá na criação das nossas tabelas os dados que serão armazenados. Então veja bem aqui, ó, eu estou aqui, né, no meu MySQL Workbench e eu vou criar aqui uma base de dados. Então eu vou vir aqui na opção Create New Schema, tá? E aqui eu vou escolher aqui o nome para essa base de dados. Então eu vou colocar aqui BD, tá? E eu vou deixar aqui char7 o collection default mesmo, tá bom? Depois a gente vê o que é isso aí, tá? Então eu vou criar aqui, ó, e eu estou com a base de dados criada aqui nesse momento. E eu quero, tá, que todas as operações que eu vier a fazer daqui para frente, elas sejam aplicadas aqui no BD, tá bom? Então eu seleciono aqui e aperto na opção Set como Default Schema, tá bom? Então aqui no Workbench aqui ele vai deixar, né, o banco de dados aqui, ó, em negrito, tá bom? Então tudo que eu for fazendo agora aqui ele vai, né, ser aplicado nesse banco de dados. E eu quero criar uma nova tabela, tá bom? Então vamos criar aqui uma nova tabela, tá? E aqui nessa nova tabela nós vamos fazer aqui algumas demonstrações. Então eu quero criar aqui um ID, tá bom? E esse ID aqui, normalmente quando a gente vai criar uma tabela no banco de dados, o primeiro item seria a chave primária. Então aqui no banco de dados MySQL, no Workbench aqui, você pode definir alguns parâmetros aqui para as colunas, né? E também nós vamos definir os tipos aqui. Então uma chave primária, que seria aquele valor que identifica, né, cada linha da tabela de maneira única, tá? Nós podemos, ela normalmente é do tipo inteiro, tá bom? Mas pode ser de outro tipo, mas normalmente ela aqui é do tipo inteiro, tá? E aí você tem que selecionar pelo menos esses dois itens aqui. Uma chave primária, ela não pode, né, ela não pode ser nula e você tem que dizer que ela será a chave primária, tá, dessa tabela. Então, voltando aqui para os conceitos, nós temos, tá, quatro tipos, né? Eu coloquei aqui quatro tipos básicos aqui para nós trabalharmos com os nossos dados aqui no MySQL. Então nós temos os tipos numéricos, os tipos textuais, os tipos temporais e um outro tipo aqui que eu particularmente eu chamei de outros tipos, tá bom? Que seriam aqueles valores, por exemplo, como o auto increment, tá? Que apesar dele ser um inteiro, ele possui propriedades particulares, que é o caso aqui, ó, tá bom? Do inteiro aqui, ó, ele tem uma propriedade particular, tá bom? Ele também, ele não pode ser, ele não pode ter valor negativo. Você não pode colocar um ID, certo? De tipo inteiro com um valor negativo, tá bom? Então você marca essa propriedade aqui para ele apenas pegar, aceitar, né, valores positivos, tá bom? E aqui, ó, você também, né, pode marcar essa opção auto increment, tá? Cada valor que você for inserir nessa tabela que eu estou criando aqui, né, cada valor que eu inserir nessa tabela, essa coluna ID, ela será automaticamente preenchida, tá? Por um valor, né, numérico, tá bom? Então, basicamente, aqui nós temos essas quatro propriedades aqui quando estamos trabalhando com chaves primárias do tipo inteiro. Então,
É isso que eu quero dizer lá. Ela tem as suas propriedades particulares, tá bom? Então, pessoal, né? Então, isso daqui é uma, né, tipo de definição que eu coloquei. Você não vai encontrar isso daí na documentação oficial, você não vai encontrar isso daí nos livros, tá bom? Esse outros tipos aí é uma coisa pessoal aí que eu coloquei, tá? Para ajudar você a iniciar, né, os seus estudos sobre, né, os tipos de dados no MySQL. Legal? E pessoal, veja bem, tá? Vamos dar uma lida aqui, ó. Os tipos numéricos, tá? São responsáveis aí, ó, por abrigar todos os tipos de dados que envolvem números inteiros, tá bom? Com pontos flutuantes e decimais, tá bom? O campo bool ou booleano, tá? Aquele valor booleano de verdadeiro ou falso, ele também vai ser incluído nesse conjunto aqui, porque no MySQL nós vamos usar o 0 como falso e o 1 como verdadeiro, tá bom? Então, né, nós temos essas 4 classes principais aí de dados. A próxima classe aqui são os textuais, certo? Que compreende os dados relacionados à cadeia de caracteres ou binários, tá bom? Então, quando eu quero armazenar um texto, eu vou utilizar alguma opção de dado, né, alguma opção de dado que esteja incluída nessa classe de dados textuais. Legal? Então, ó, campos do tipo blob tem capacidade de armazenar arquivos de diversas extensões. Porém, fazer uso desse tipo de prática não é recomendado, exceto em casos específicos, devido ao espaço em disco, tá bom? Nós temos aqui no campo textual aqui esse tipo blob, tá? O blob, né? Que ele você pode armazenar dados binários nele, tá bom? E ele de certa forma está incluído aí nesse campo textual. Então, você pode salvar uma imagem, pode salvar um PDF. Não é uma coisa muito comum, tá bom? Você fazer esse tipo de armazenamento no banco de dados, né? Você salvar binariamente esses dados. Mas é uma opção, tá? Nós temos também a outra classe de dados aqui que são os temporais, certo? Então, os dados temporais aqui é aquele conjunto de dados que você pode armazenar a data, a hora, certo? Data e hora ao mesmo tempo, tá? E todos esses dados temporais, eles possuem limites aí que devem ser obedecidos, né? Limites de data e de valores que devem ser obedecidos, tá certo? E por fim aqui nós temos, né, esses outros tipos aí em que eu coloquei o autoincremente como um outro tipo de dado, tá bom? Ou então, né, enfim, os dados que não são tão comuns aqui. Legal? Então, pessoal, quando eu quero definir aqui um dado usando o MySQL Workbench, né, nós vamos colocar aqui o nome da coluna, né? Então, ó, digamos que eu quero armazenar aqui o nome. Eu quero fazer uma tabela onde eu vou armazenar vários nomes, certo? E aqui, ó, nós vamos definir o tipo de dado aqui, tá? Então, nós temos todos esses tipos de dados aqui que nós podemos armazenar aí no MySQL, tá bom? Utilizando aí o Workbench. Eu não vou passar por todos esses dados aqui. Nós vamos apenas falar um pouco mais sobre os principais que são mais comumente utilizados no dia a dia do desenvolvedor. Legal, pessoal? Então, pessoal, é isso daí, esse vídeo, e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais!